Olá, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos. E agora estamos no roteiro 23, não é? Essa é a segunda aula, a segunda parte desse assunto, que é o elemento material. Esse volume 2, nós já começamos, né? Falamos de Deus, falamos do plano espiritual, não é? Dos mundos espirituais, dos mundos evoluídos, intermediários, dos mundos inferiores. Falamos sobre o espírito, né? Desde a sua criação, seu desenvolvimento, a sua natureza, a classificação dos espíritos. Antes desse assunto aqui, o roteiro 22, falamos fizemos uma introdução sobre o perispírito. Então, vocês observam que a gente vem fazendo uma escada, não é, descendente, né? Falamos de Deus, do plano espiritual, do espírito, do perispírito, e agora estamos entrando na matéria, né? Então, esse assunto é como se a gente estivesse agora entrando nas questões do plano físico, tá certo? Seguindo essa sequência. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é o estudo completo da doutrina espírita, e ele é composto de vários cursos, né? Assim, essa aula aqui é de número 125, tá? No total de aulas já publicados. Então, aqui, ó, o estudo completo da doutrina espírita, tá? Que ele é composto desses 8 cursos aqui, tá certo? O oitavo são palestras, tá? Doutrinárias que a gente vai publicar aqui periodicamente no canal, tá? A gente, por enquanto, não colocou nenhuma, mas a gente vai começar a colocar em breve. Já fizemos o estudo básico do Espiritismo, volume 1. Então, as pessoas que querem começar o estudo do Espiritismo, né? Principalmente aquelas pessoas que são iniciantes, é importante começar aqui do volume 1, tá certo? No volume 1 foram publicadas 69 aulas, tá? Então, são 69 aulas daqui, e com mais as aulas que nós já publicamos aqui do volume 2, dá um total de 125 aulas publicadas, tá certo? Com essa agora. E quando nós concluirmos aqui o volume 2, iremos para o volume 3. Então, cada volume é um grau, né, de aprofundamento maior, tá certo? Quando terminarmos esses 3 volumes aqui, quem acompanhou os 3 volumes, não é, quem estudou os 3 volumes, vai ter concluído o estudo básico do Espiritismo, tá certo? Os princípios fundamentais, os princípios básicos, que é o que toda casa espírita, não é, que se concentra, não é, que tem como objetivo realmente ensinar e formar bons trabalhadores, ela faz, tá? Então, todo mundo que quer começar a ser um trabalhador espírita, ele deve ter concluído, no mínimo, o estudo básico do Espiritismo. Aqui, no nosso caso, nós dividimos em 3 volumes. Por quê? Esse estudo aqui, ele é o mesmo estudo do ESD, só que nós acrescentamos mais aulas, tá certo? Mais assuntos do que no ESD, e achamos importante, não é? E temos aplicado esse estudo em várias instituições espíritas e, graças a Deus, tem dado certo, certo? E aí dividimos em 3 volumes, não é? De acordo com os graus de aprofundamento, como eu falei, volume 1, 2 e 3. Concluído o estudo básico do Espiritismo, a pessoa já está capacitada para realizar qualquer atividade dentro da casa espírita, mas qualquer atividade, entre aspas, não é? Por exemplo, para aplicar passe, se a pessoa quiser ser passista ou quiser ser médium, aí ela vai precisar concluir, primeiramente, o estudo do perispírito. Veja, aqui no volume 2, na aula passada, nós falamos sobre introdução ao perispírito. Tá? Mas o perispírito é uma coisa tão complexa, tem tanto assunto, que ele merece ser um estudo à parte, tá certo? Então, aqui nesse estudo, nós aprofundaremos o estudo do perispírito, porque você conhecer o perispírito é importante não só para a aplicação do passe, mas principalmente para o exercício da mediunidade, tá certo? Já que a mediunidade, ela ocorre graças ao perispírito, tá certo? Terminou o estudo do perispírito, a gente vai para o estudo da fluidoterapia, do magnetismo. E aí, o aluno, né, o interessado realmente, que concluiu os volumes 1, 2 e 3, concluiu o estudo do perispírito e o estudo da fluidoterapia do magnetismo, aí sim essa pessoa já pode aplicar passe na casa espírita, certo? Desde que queira, lógico. Não é obrigado, né? Você pode estudar isso aqui tudinho e não praticar nenhuma atividade mediúnica, nem aplicação de passe, nem nada. Aí depois, concluído aqui
o estudo 5, que é o estudo da fluidoterapia, você passa para o estudo da mediunidade. Terminou o estudo da mediunidade, eu digo que você, se você completar esses 6 estudos aqui, aí você agora está realmente capacitado para exercitar qualquer atividade dentro da casa espírita, qualquer uma, inclusive nas reuniões mediúnicas, na aplicação de passe e tal. O estudo 7, como o nome está dizendo, é um estudo avançado do espiritismo, né? Então, nós vamos estudar temas de forma mais aprofundadas, como livros como Evolução em Dois Mundos, A Grande Síntese, A Gênese, né? E outras obras, Impulsos Criativos da Evolução, que são obras consideradas mais complexas, tá certo? Então, por isso que é um estudo avançado. Conhecimento não perde mais. E aqui, como eu falei, são as palestras, né, que a gente, vez por outra, vai ficar colocando, tá? Então, tá certo. Então, se vocês conhecerem alguém que quer começar a estudar espiritismo, não precisa estar filiado a nenhum centro, veja. Nós fazemos parte de 2 instituições espíritas, tá certo? Damos a nossa contribuição a 2 instituições espíritas. Mas veja que aqui nós não colocamos nome de instituição nenhuma. Está aparecendo aqui no Zoom, não é? É uma das instituições que a gente trabalha, porque esse Zoom aqui é o mesmo que a gente usa nessa instituição, tá certo? Mas ninguém tem, não é pré-requisito que você seja espírita para fazer esse curso, não é pré-requisito que você esteja ligado a algum centro espírita. Na verdade, a ideia de colocar esse estudo básico aqui do espiritismo, primeiro é porque tem alguns centros espíritas que, por deficiência de pessoal, não promove o estudo completo, tá certo? E segundo, aliás, essa não é nem a primeira que eu falei, essa é a segunda. Primeiro objetivo desse estudo é proporcionar que as pessoas estudem o espiritismo no dia que quiserem, né, na hora que quiserem, no momento que quiserem, no conforto dos seus lares, né? Você não tem desculpa, né? Ó, eu não vou me deslocar para o centro. Não tem isso. Você vai chegar no seu celular, vai chegar aí no computador e vai assistir as aulas, né? Tem aulas de 10 minutos, de 15, de 20, de 25, de 30, né? Aqui já teve aulas de 40 minutos, mas a gente nunca chega, pelo menos até hoje, nunca chegou a uma aula de 1 hora. Então, assim, se você assistir um vídeo por dia, né? Por exemplo, se for aula de 10 minutos, você assistir 2, 3, né? Ou seja, o ideal é que se você pudesse dedicar pelo menos 1 hora por dia, tá certo? Para você assistir aulas, e dentro de 1 hora você pode assistir até 5 aulas, né? Dependendo do tamanho de cada aula, tá? Quando o assunto requer um tempo grande, eu divido isso em partes, tá? Como é o caso aqui, deixa eu voltar aqui, como é o caso aqui desse tema aqui, tá vendo? O elemento material. Já fizemos a primeira parte, né, que foi a aula que nós publicamos anteriormente, e essa é a segunda parte. Então, tem assuntos que vai parte um, parte 2, parte 3, parte 4, porque é melhor fazer vídeos curtos, né, que é mais fácil as pessoas assistirem, e até para a gente publicar, né, para a gente fazer o upload desse arquivo, se torna mais fácil se ele for menor, tá certo? Então, divulguem, não é? Nós que somos espíritas, temos a responsabilidade de divulgar o espiritismo, tá certo? Acima de tudo. E com os recursos, né, da internet e da tecnologia, está ao alcance de todo mundo. Então, só não estuda quem não quiser, tá certo? Bom, então nós começamos na aula passada sobre a matéria, né? Falamos como é que é a formação da matéria. Então, um breve resumo, né? O fluido cósmico universal, nós vimos que o fluido universal, ele é o pensamento de Deus, tá certo? O fluido universal. Ele é manipulado, esse termo manipulado eu não gosto, né? Ele é acionado por espíritos puros, porque manipulado é com as mãos, e não é com as mãos que se faz, tá? Por isso que é o nome mania, de mão, né? Então, esse fluido, esse pensamento de Deus, ele se desloca da mente de Deus, digamos assim, do cérebro, né? Vamos dizer, de Deus, e ele segue uma trajetória para frente, não é? Ele vai seguindo, tá? Até determinado ponto e depois faz um retorno, né? O pensamento de Deus, ele é cíclico, ele vai e volta. Cada vez que ele vai, Deus cria, e quando ele volta, a criação vai evoluindo, tá? O caminho do retorno é a evolução, certo? Esse fluido universal, a primeira transformação que ele sofre é a do fluido cósmico universal, ele se chama. Quando ele se condensa, né, a grande, a maior e grande, a primeira e grande concentração do fluido, condensação, perdão, do fluido universal é chamada de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é quem vai formar
as estrelas, as galáxias, vai formar os planetas, né? Vai formar a matéria inorgânica, a matéria orgânica e a vida, tá certo? Tudo vem do fluido cósmico universal. E quando esse fluido cósmico universal ele sai do plano espiritual e entra no mundo físico, digamos assim, para formar o mundo físico, ele entra através dos átomos de hidrogênio, não é? A gente sabe que tudo que é feito de matéria, matéria física ou matéria bariônica, como os cientistas chamam, tá certo? Tudo começa pelo átomo de hidrogênio, é o primeiro átomo que existe. Hoje a gente sabe que existem partículas bem menores do que o átomo, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui para não complicar. A gente vai considerar que o primeiro elemento material que existe é o átomo de hidrogênio, tá? Então, a partir do átomo de hidrogênio, esses átomos vão se unindo e vão formando os gases hidrogênio, né? Então, por exemplo, você tem um átomo de hidrogênio, ele se junta com outro átomo de hidrogênio, forma o H2. O H2 é um gás, não é? O gás hidrogênio. Então, a entrada do fluido cósmico universal, ela começa com o átomo de hidrogênio que se transforma em gás hidrogênio. E é esse gás hidrogênio quem vai criar as estrelas, não é? Então, cria um conjunto de estrelas, esse conjunto de estrelas forma uma galáxia, né? Esse mesmo material, o gás hidrogênio, vai formar também os planetas, vai formar os satélites naturais, os asteroides, enfim. Tudo é feito e inicia-se com o átomo de hidrogênio, que se transforma em gás hidrogênio. E todos os elementos químicos que a gente conhece vêm do átomo de hidrogênio, que é gerado nas estrelas, tá? Tudo é produto das estrelas. Então, os átomos, na fusão nuclear, quando a estrela é formada, ela começa ela tem início, ela dá início à fusão nuclear. Na verdade, a fusão nuclear é a formação da própria estrela, né? A estrela é criada através da fusão nuclear, ela se mantém através da fusão nuclear e ela morre pela fusão nuclear, tá certo? Porque a estrela também tem um tempo de vida. São milhões de anos que uma estrela dura, mas ela tem um tempo de vida. Então, para fazer a gente ter uma ideia de como surge a matéria mesmo, né? Então, dentro do núcleo da estrela, os átomos vão se fundindo. Então, os átomos, né, de hidrogênio se chocam por causa da temperatura que é muito alta no núcleo, né, da Terra, ou perdão, no núcleo da estrela, e o aquecimento e a pressão da gravidade faz com que os átomos se desloquem numa velocidade espantosa por causa do calor, né? Então, esses átomos de hidrogênio, eles se chocam e já vai formar um novo elemento, que é o elemento o hélio, né? E a fusão, a temperatura continua aumentando e os átomos de hélio se chocam e vai me formar hidrogênio, hélio, vai formar o elemento chamado lítio, lítio, né? No choque dos átomos de hélio se forma o elemento lítio. O lítio, por sua vez, esse elemento químico, se choca e vai formar o berílio. O berílio, por sua vez, se choca, vai formar o boro. O boro, por sua vez, se choca, forma o carbono. O carbono, os átomos de carbono se chocam, forma o nitrogênio. O nitrogênio se choca, forma o oxigênio, e por aí vai. E a estrela, nesse processo de fusão, ela consegue criar até o elemento ferro, né, que já é o metal, tá certo? Mas quando ela chega no ferro, a temperatura, por mais alta que seja da estrela, ela não é suficiente para fundir o ferro. E o ferro, na verdade, quando ele tenta se fundir, quando ela tenta fundir o ferro, ela perde mais energia do que ela produz na fusão, na tentativa de fundir o ferro. Então a estrela morre. Quando essa estrela morre, porque ela não consegue mais fundir, não tem mais fusão, essa estrela começa a entrar em colapso pela pressão da gravidade, né? E aí ela explode. Quando ela explode, aí ela vai gerar agora uma temperatura que é centenas de milhares de vezes maior do que a que tinha no núcleo. Então, com esse aumento da temperatura, aí sim o ferro consegue ser fundido na explosão da estrela, que é chamada de supernova, essa explosão. E aí o ferro vai se juntando, vai se fundindo com outros, com ferro, vai gerando os elementos platina, ouro, né, tal, e vai todos os elementos químicos agora na explosão da estrela conseguem ser fundidos e formados.
tá certo? Então, os átomos, desde o hidrogênio até o urânio, veja, enquanto a estrela está viva, ela gera até o ferro. Quando ela explode, ela gera do ferro até chegar no urânio. E esses elementos são espalhados, não é, pelo universo. Depois, esses elementos se formam em poeira de gás, não é, que carrega esses elementos todinho, esses elementos químicos que foi formado pela explosão da estrela. E esses gases com esses elementos se fundem novamente, não é? A pressão, a gravidade faz com que eles se unam, não é? Eles começam a girar, começam a aquecer e forma-se outra estrela. Outra estrela agora, que é formada agora já com esses elementos químicos formados pela estrela que explodiu. E aí, a partir dessa estrela, os novos planetas, não é, que vão seguir essa estrela recém-formada, vão se formar. É por isso que existem os planetas rochosos. Por quê? Porque os planetas rochosos, eles são oriundos de estrelas que explodiram. Então, é por isso que hoje, na nossa Terra, no nosso planeta, a gente encontra elementos como ouro, como ferro, né, como alumínio, como cobre. Por quê? Porque quando a Terra se formou através do Sol, do nosso Sol, o Sol já é uma estrela formada pela nuvem de gás de uma outra estrela que morreu, que não tinha, só tinha gás nela, né? Não tinha esses elementos pesados. Tá? Mas ela explodiu, gerou esses elementos, todos da tabela periódica dos elementos, aí essa massa da explosão da estrela, né? Ou seja, a gente entende que a gente percebe que no universo assim, uma coisa se destrói, a matéria se destrói para reconstruir, não é? Assim como nós vamos, a nossa matéria vai se decompor para formar outras matérias. E a gente continua nesse processo porque o espírito da gente nunca morre, mas a matéria sim se renova. Então, os planetas rochosos, como no nosso sistema solar, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? São os quatro planetas rochosos, os outros são gasosos. Eles se formaram exatamente porque foram formados, feitos pela matéria resultante da explosão de alguma estrela que gerou, não é, todos esses elementos químicos, tá certo? Então, esse é o processo da criação dos mundos. E aí, quando os mundos são criados, não a matéria que era antes inorgânica vai começar a se unir, não é? Gerenciada pelo princípio espiritual, e vai começar a dar origem à vida biológica, como a gente conhece, tá certo? Então, é mais ou menos assim a entrada da matéria, não é? E tudo vem do fluido universal, que se transformou em fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal daqui, como a gente viu, formam mundos materiais e espirituais, tá certo? É daqui do fluido cósmico que se forma o fluido vital, que esse fluido vital é o que dá vida aos seres é, é, biológicos, aos seres vivos, tá certo? É como se fosse a bateria, digamos assim, dos seres vivos, todos nós temos. E é esse fluido vital que a gente doa quando a gente aplica passe, não é? O fluido cósmico universal também vai formar tudo que é matéria e energia, eu acabei de falar, começa com os átomos, não é? E esses átomos depois se dissociam pela carga pesada de elétrons que ele carrega no seu núcleo, ele se transforma em energia. Do fluido cósmico também, nós geramos o perispírito, não é? Todo o nosso perispírito é gerado pelo fluido cósmico universal. O princípio vital é aqui, o fluido gerou o fluido vital, e quando esse fluido vital se liga ao processo da vida, ó, tá vendo? Fluido vital, vida, ele agora é chamado de princípio vital ativado. O princípio vital é a mesma coisa do fluido vital, só que o fluido vital aqui está inerte, ele não está ligado a vida nenhuma. Quando ele se liga a uma vida, ele passa a ser chamado, perdão, ele passa a ser chamado de princípio vital, tá certo? Então, o espaço universal é infinito, e isso ainda não podemos compreender. A gente tem dificuldade de compreender uma coisa infinita, uma coisa que não tem fim. Na verdade, os cientistas dizem que quando a gente diz que uma coisa é infinita é porque a gente não entende, tá certo? O termo infinito vem disso. Por exemplo, nós somos espíritos infinitos, não é? Tem pessoas que dizem, somos espíritos eternos. Nós não somos espíritos eternos. A única coisa eterna que existe no universo é Deus. Porque eterno, o conceito de eterno é aquilo que não teve começo nem fim. Não é? Deus não teve começo nem fim, a gente não sabe. Por isso que a gente não entende Deus. Veja, a gente não entende uma coisa que é infinita, imagina uma coisa que é eterna, que é pior ainda, né? Porque a coisa eterna não tem começo nem fim. A gente não sabe e, por enquanto, vai demorar bastante para a gente entender como é que uma coisa é eterna.
Mas nós não somos eternos, nós somos infinitos, imortais. Esses são os termos certos para nós. Por quê? Nós tivemos um princípio. O princípio foi quando Deus nos criou. Então não podemos ser eternos, né? Eterno existe de toda a eternidade, de todos os tempos. Então, nós não podemos compreender o espaço universal. Não existe vácuo. Onde a gente pensa que tem espaços aqui, eu estou até passando a setinha aqui do mouse, está sendo? Tá vendo? Tudo isso é preenchido com o fluido cósmico universal, que ele, para nós, é invisível porque ele é um tipo de matéria rarefeita, não é? Para os cientistas, para os telescópios, os instrumentos, não conseguem detectar. Então, eles pensam que é o vácuo. Não existe vácuo no universo, tá certo? O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos nossos sentidos e não existe o vácuo, né? O que eu acabei de explicar. Tudo está preenchido pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, não é, que é a evolução material, ele é formado primeiro pelas partículas de antimatéria, não é, que os cientistas hoje já detectaram, né, já trabalham em cima dessa hipótese, e essa antimatéria vai formar um campo energético. Né? Depois vem o átomo, né? Mais ou menos a sequência é essa, tá certo? Da evolução da matéria. Nós falamos disso. Depois, esses átomos, né? Nós vimos como as estrelas começam a formar a partir do átomo de hidrogênio, né? Os átomos vão formar os corpos simples. Esses corpos simples vão formar a matéria inorgânica. E da matéria inorgânica surge a matéria orgânica, que é o início da vida, tá certo? Então, é mais ou menos assim o processo da evolução da matéria. Então, qual o conceito de matéria, qual a sua origem? Nós falamos, não é? O conceito de matéria. A matéria é aquilo que tem massa, não é? Aquilo que tem determinadas características peculiares, como a gente vai ver aqui. A origem da matéria a gente viu que vem a partir do fluido cósmico universal, que por sua vez se tornou antimatéria, que por sua vez se tornou átomo de hidrogênio, né? O que se entende por antimatéria e material. Então, são esses, basicamente, esses temas aqui que a gente vai tentar passar para vocês a partir de agora, tá? Eu sei que apareceu lá uma pergunta, lá como o espírito, se o espírito possui matéria ou não, mas a gente vai falar dela aqui, tá? Aqui é só uma introdução. Então, matéria, né? A matéria, ela gera substâncias, tá certo? É aquilo que tem extensão no espaço e no tempo. Tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, esse é mais ou menos o conceito de matéria. Modernamente, a matéria é considerada como uma forma de energia baseada na fórmula, a famosa fórmula de Albert Einstein, que todos nós conhecemos. Energia é igual a massa, né, vezes uma constante ao quadrado, tá certo? Como é que Einstein chegou nisso aí? É impossível a gente saber, né? Só os espíritos inspirados mesmo que conseguem chegar nisso, porque é uma fórmula que é usada até hoje. Então, energia, massa e essa constante aqui é baseada na velocidade da luz, né, se deslocando no vácuo, né? Ou seja, sem obstáculo. A antimatéria é a variedade de matéria que difere da matéria que predomina no nosso universo por ser composto de antipartículas. Então, o que seria basicamente a antimatéria? Então, a gente tem a matéria formada por prótons, nêutrons e elétrons, né? O próton é positivo. Então, na antimatéria, ela é formada da mesma coisa, só que o próton é negativo, tá? O nêutron continua nêutron e o elétron, que aqui na nossa matéria é negativo, lá é positivo. Então, veja, é o inverso. Por isso que é o anti, né? Imaterial é o conjunto do que existe fora da matéria, sobrenatural e espiritual. Então, como a nossa ciência se baseia naquilo que é matéria, o que não for matéria é imaterial. No caso, aí a gente pode designar o plano espiritual, tá certo? Segundo as instruções dos espíritos, eu vou diminuir aqui, pessoal, para a gente poder ler. Segundo as instruções dos espíritos, a matéria existe em estados ainda desconhecidos por nós. Ela pode ser tão sutil que não produza nenhuma impressão em nossos sentidos, mesmo parecendo imperceptível, será sempre matéria, tá certo? Então, que é o caso da matéria espiritual, né, que é uma matéria mais quintessenciada. Por exemplo, a gente não consegue tocar nem ver o nosso perispírito, porque ele é feito de matéria também, mas é uma matéria mais rarefeita, né, diferentemente do corpo. A matéria é constituída de apenas um elemento ou de vários elementos? Isso é uma pergunta, né? Então, Empédocles, Aristóteles e tal, eles falam dos quatro elementos: terra, ar, água e fogo.
né? São os 4 elementos que basicamente a matéria forma, né? A terra é feita de matéria sólida, o ar é feito de matéria gasosa, a água de matéria líquida, e o fogo é uma matéria em combustão, né? Que o fogo ele é um resultado de um processo químico. E Allan Kardec diz que tudo isso é uma única substância, que é o fluido cósmico universal, como a gente já falou. Então, em todo o universo, há uma só substância primitiva, a matéria cósmica ou fluido etéreo, que enche o espaço e penetra os corpos. Tá? Então, voltou agora para o início, tá? Deixa eu ir lá para onde a gente estava. Então, esse é, assim, o conceito, não é? A explicação de... Pronto, foi aqui que eu parei. Então, esse é a continuidade desse assunto, né? Vimos como é que ela sai do mundo espiritual, como é que ela entra, que foi essa aula de hoje, como é que ela começa a se formar através da antimatéria, através dos átomos, né, que formam, que as estrelas formam esses átomos, como é que ela forma todos os átomos da tabela periódica, nós vimos que é através da explosão das estrelas, tá certo? Os mundos como foram formados de matéria, a vida, a matéria inorgânica, de uma forma geral, a matéria orgânica e a vida. Então, com isso, a gente encerra essa aula de hoje. Tá? Eu acredito que desse assunto de elemento material, me parece que tem mais uma aula ainda, e na próxima semana a gente dá continuidade. Então, muita paz para todos e Deus continue nos abençoando sempre.